O Senado concluiu a votação do projeto que cria regras para emendas parlamentares. Durante a sessão, senadores rejeitaram a possibilidade de bloqueio dos recursos das emendas por parte do Executivo, em caso da necessidade de ajuste das contas públicas. Foram 47 votos contrários a esta possibilidade, 14 a favor e uma abstenção. Então, meu querido Coronel Sérgio Marques, enquanto se discutem novas tributações, enquanto se discute a tributação dos super ricos, a elevação da carga tributária, o Senado e a Câmara dos Deputados se protegem, dizendo o seguinte: se tiver faltando dinheiro, não vai poder cortar aqui das emendas. Para ajuste de contas não é desculpa. Na nossa emenda, ninguém mexe. Afinal de contas, são apenas 50 bilhões de reais. Coronel Sérgio Marques, as emendas parlamentares dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Acho que já virou veneno faz tempo, hein? Emenda parlamentar. Olha, é difícil comentar sobre emenda parlamentar justamente porque cria-se a teoria do que é dando que se recebe, que é uma teoria já velha no Brasil, na política brasileira, e com o Centrão isso cada vez fica mais evidente, né? Quando o governo necessita de aprovação de alguma lei específica, ele sempre joga essa situação das emendas e ele consegue os votos. Coincidentemente, ele sempre consegue os votos de que necessita para que seja aprovada determinada norma. Então, é muito difícil falar no Brasil hoje sem essas emendas parlamentares, porque o governo federal depende o executivo federal depende desse dinheiro. E o próprio legislativo federal também depende desse dinheiro. Então, há uma simbiose entre o legislativo e o executivo, lembrando que o dinheiro não foi achado sobre árvores, é o dinheiro que foi arrecadado de nós, contribuintes. Priscila Silveira, qual a sua opinião sobre a emenda parlamentar? Capês, é o nosso dinheiro sendo dirigido por quem a gente escolhe, né? É basicamente isso. Eu acho que tem que rastrear, no sentido de que, principalmente a emenda PIX, que foi o grande problema, né? De não se ter como saber, ter transparência. A administração pública, na nossa Constituição da República, ela tem algumas diretrizes. Entre elas, o princípio da transparência, do controle social, né, da rastreabilidade. E na hora que eu rastreio esse dinheiro, e ninguém está dizendo que não é para que eles deem, para fazer preceitos públicos, né? Aqui eu vou receber até hater e falar, nossa, ela está contra as emendas. Não, eu acho que elas são favoráveis no sentido de que a gente dá aos deputados, por exemplo, né, essas diretrizes para que eles coloquem o dinheiro naquilo que é necessário e prudente. Agora, sem eu saber para onde vai, que é o caso das emendas PIX, eu acho que nesse sentido precisava mesmo ter um rastreio. Só que é importante a gente também falar aqui rapidamente que o governo, né, teve aí um perdimento nesse sentido, porque eles retiraram aí da pauta que a equipe econômica pudesse, Capês, bloquear os valores que seriam decididos pelos congressistas. E aí vai agora para o Senado decidir. Eu acho que precisa a gente saber para onde vai, sim. E por mais que a gente dê a eles essa prerrogativa de dirigir o nosso dinheiro, eu acho que não há nada que impeça que nós saibamos para onde ele vá. Emerson Tawil, a emenda parlamentar é aquela sobrinha do orçamento que você manda para os parlamentares, aí o parlamentar fala, opa, a administração central não conseguiu enxergar que aquela entidade, aquela PAI, aquela entidade de idosos precisava de um dinheirinho, eu vou mandar para comprar uma máquina de lavar, um veículo, eu vou asfaltar aquela rua ali próxima que eu estou vendo, a administração federal não consegue ver. Então a emenda parlamentar, ela tem ali a sua utilidade. O problema é que ela está virando mais uma parte do orçamento muito significativa. E aí é o que eu falei para você. Será que a diferença entre o remédio e o veneno não é a dose? Ela é temerária, meu amigo Capês. Por qual razão? Porque ela tem virado moeda de troca. Muita gente não sabe que quanto maior o conflito no Congresso, pior, né?
os efeitos são muito maléficos para a sociedade. Por quê? Porque você entra no balcão de negócios em que o governo precisa, determinado projeto precisa ser aprovado e muitas das vezes entra no circuito que é as emendas parlamentares, as benesses, a liberação de cargos, entre outras coisas. Então, toda a tensão dentro do Congresso, ela não é vista de forma saudável. E aí resulta muitas das vezes na liberação dessas emendas. Quanto maior a tensão, mais o governo tem que negociar a possibilidade de liberação de emendas. E, como disse, é importante, mas até quando? Como você disse, qual a dose correta? Então fica muito difícil isso. E no resultado, a gente não tem visto significativos embates, problemas sociais sendo resolvidos. Muito, na verdade, acaba sendo moeda de troca, em que a base ali precisa de um recurso para poder atrelar e angariar também os recursos para o seu eleitorado, que precisam disso. Sem isso, o deputado ou o senador não consegue ser eleito, mas a dose ela está totalmente descomedida e a gente não sabe onde isso vai parar. Dinheiro público escoando pelo ralo, literalmente, e muita gente não sabe onde vai esse dinheiro. Como disse, o rastreamento, como seria esse rastreamento? A chamada transferência PIX das emendas, ela é muito temerária e ninguém vai ficar sabendo. E, sem dúvida alguma, quem vai pagar essa conta não tem jeito, é a população. Tem 20 segundos. Para mim as emendas parlamentares, do jeito que estão, são câncer da democracia brasileira. Muito bem. Quem foi o autor dessa frase, a diferença entre o remédio, o veneno e a dose, foi o médico e teólogo suíço Paracelsus, que é o apelido pseudônimo de Philippus Aureolus Hohenheim. O Linha de Frente também é cultura. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1, porque o Evandro Cini tá louco para dar início a esse debate interessante no 3 em 1. Bom programa para vocês, Evandro Cini. Valeu, Capês. Um abraço a você e a todos aí do Linha de Frente.